Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo e hoje eu vou fazer uma correção com alguns exercícios com vocês sobre quantidade de movimento, impulso e assim por diante. Bem, vamos então iniciar aqui. Quero resolver com vocês um exercício sobre quantidade de movimento da PUC aqui, né? Ele fala o seguinte para nós, ó. Um foguete de massa m encontra-se no espaço na ausência da gravidade com velocidade VO, certo? Com velocidade de 3.000 km por hora. Em relação ao observador na Terra, como nossa figura a seguir. Então, quem é falando sobre esse foguete aqui, ó. Então, esse foguete, ele tem uma massa mzão e encontra-se com uma velocidade VO de 3.000 km por hora. Ok? Bem, num dado momento da viagem, o estágio, que é esse cara aqui, cuja massa é de 75% da massa do foguete, ou seja, 75%, certo? Eu posso transformar, eu já vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, deixar em forma de decimal. 0,75% da massa desse, do foguete, é desacoplado da cápsula. Devido a essa separação, a cápsula, que é esse cara aqui, passa a viajar com 800 km mais rápido que o foguete. Ou seja, esse cara aqui, ele vai atingir uma certa velocidade, certo? Ele está com uma certa velocidade, v. E esse cara aqui, ele vai viajar com uma velocidade 800 vezes maior. Ou seja, ele vai ter uma velocidade de v mais 800. Concorda comigo? Ou seja, ele vai ter os outros 25% da massa que eu tenho ali. Ok? Ele pergunta qual a velocidade da cápsula. Ou seja, ele quer saber a velocidade da cápsula em si. Né? Então a pergunta é essa, qual a velocidade da cápsula do foguete, né, após a separação. Bem, o que nós vamos fazer aqui, gente, é utilizar o princípio de conservação da quantidade de movimento. O movimento ele é conservado, ou seja, a quantidade de movimento que eu tenho antes é igual à quantidade de movimento que eu vou ter depois. Quem que seria o antes? O antes seria isso aqui. Ou seja, antes de eu sofrer o desacoplamento. E o depois seria o de baixo, né? Então, o antes, o que eu teria? Lembrando que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, eu teria uma massa mzão vezes a velocidade dele de 3.000 é igual à velocidade. A velocidade aqui agora, né, do depois, melhor dizendo, né, quantidade de movimento depois, eu vou ter o seguinte. Depois eu vou ter duas quantidades de movimento. Eu vou ter a quantidade de movimento do estágio, né? Então eu vou melhorar um pouquinho isso aqui, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. Eu vou ter a quantidade de movimento, eu vou facilitar um pouquinho. Eu vou ter a quantidade de movimento do foguete, certo? E depois eu vou ter o seguinte, quantidade de movimento do estágio mais a quantidade de movimento da cápsula. Acho que fica um pouco mais fácil, né? Então, antes eu tenho uma quantidade de movimento do foguete. Depois eu vou ter quantidade de movimento do estágio e depois da cápsula, certo? Fazendo a substituição dos dados que eu tenho aqui, eu vou ter o seguinte: massa vezes a velocidade do foguete, que é 3.000, é igual a massa do estágio, 0,75 da massa do estágio, vezes a sua velocidade, quer ver? Mais a massa da cápsula, 0,25 da massa da cápsula, vezes a velocidade dessa cápsula, que é quanto? V mais 800. Certo? Então, nesse caso, pessoal, eu vou achar a velocidade do estágio, não a velocidade da cápsula. Depois a gente dá um jeito de resolver isso. O que acontece, né? Se eu resolver isso aqui, eu vou ter o seguinte, tá? Eu vou resolver um pouquinho essa brincadeira, eu vou ter o seguinte. 3
mil m vai ser igual a 0,75 mv é igual a... É igual não, né? Aqui. Mais 0,25 mv mais... Se eu fizer uma multiplicaçãozinha aqui, eu vou ter 200. Se eu fazer 0,25 vezes 800, tá certo? Eu faço aqui o famoso chuveirinho, né? Ó. Aqui, ok? Então, 0,25 vai dar vezes 800 vai dar 200 m. Olha aqui o que eu faço, ó. Esse e esse. Eu corto. Cortando aqui, o que eu vou ter? 3.000 é igual 0,75 V mais 0,25 V mais 200. Ou seja, vou passar agora o 200 para o outro lado, vai ficar 3.000 menos 200 é igual a 1V. Ou seja, eu vou ter 2.800 é igual a V. Ou seja, a velocidade aqui vai ser de 2.800 km por hora. Tá aí, né? Aí o pessoal olha assim, nossa, não tem essa resposta, professor. Pois bem, o que eu achei aqui, essa é a velocidade do estágio. Certo? É a velocidade do estágio. Se eu quiser saber a velocidade da cápsula, o que eu faço? A velocidade da cápsula é muito simples. É só fazer o seguinte. A da cápsula. É só pegar o 2.800 mais 800. Ou seja, 3.600 km por hora. Pronto. Ou seja, alternativa B. Resolvido. Tá aí. Resolvido o exercício. Bem, esse era o mais complicadinho. Agora vem aqui os outros mais facilzinhos. Olha aqui a coisa linda. Unicamp. O beisebol é um esporte que desenvolve o arremesso com a mão. Com a mão. De uma bola de 140 gramas. Né? Então, ó, uma bola de 140 gramas de massa na direção do outro jogador que irá rebatê-la com um taco sólido. Considere que o arremesso, né, da bola chega a 162 km por hora imediatamente após a mão sair da mão do jogador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador é de 0,7 segundos, o módulo da força média aplicada na bola foi de tanto, né? Então, vamos lá. Bem, o que a gente sabe? Nós sabemos que impulso é força vezes tempo. E também sabemos que impulso é igual à variação da quantidade de movimento, certo? E eu sei disso. Então eu posso juntar essas duas fórmulas aqui e dizer o seguinte, que a variação da quantidade de movimento, ele é força vezes tempo. Ou seja, que força é igual à variação da quantidade de movimento em função do tempo. A gente já conversou sobre isso aqui. Isso aqui vai dar massa vezes aceleração, né? Lembram? A gente vai fazer a segunda lei de Newton com ela. Ou seja, eu posso fazer algumas jogadinhas aqui, ó. 162, né? Eu posso vir aqui e resolver essa bronca. Eu posso vir essa bronca aqui. Não sei onde que tá
a minha calculadora. A gente pode vir aqui e resolver essa bronca. Calculadora, né? Vamos olhar aqui. 162 divide por 3,6 vai dar 45. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, 45 metros por segundo. Então, nós sabemos o seguinte: entre sair do repouso, que é 0, e chegar a essa velocidade, 45 metros por segundo, eu uso uma variação. Então eu posso dizer o seguinte, que a quantidade de movimento, nesse caso, vai ser o seguinte: a quantidade de movimento inicial é 0, certo? A quantidade de movimento final vai ser a massa, que é 140 gramas, ou seja, 0,14, vezes a velocidade de 162, que é 45, certo? Transformado já, dividido pelo tempo de contato, que é 0,07, certo? Ou seja, se a gente fizer essa continha aqui, ó, né? O que a gente vai ter? Vamos lá. Então, 45 vezes 0,14, que é os 140 gramas, vai dar esse número. Dividido por 0,07, que é o tempo, 90. Olha lá. Ou seja, a força envolvida vai ser de 90 newtons. Tá aí. Alternativa B. Olha aí, ó, tem o 6.3 para a gente pegar a gente, né? Para pensar que quantidade de movimento. E a última questão da UERJ, ele fala o seguinte: observe o gráfico a seguir e indique a força que indica a força exercida por uma máquina em função do tempo. Admitindo que não há perdas no sistema, estime em Newton por segundo a impulsão fornecida pela máquina no intervalo de 5 a 0,5 segundos. Bem, ele te deu um gráfico. Esse gráfico representa força pelo tempo. Então, o que você vai calcular? Você vai calcular a área dela. Certo? Você vai calcular a área. Deixa eu fazer um gráfico mais bonito, né? Vamos calcular pela área. Aqui, ó. Você vai calcular pela área. Aí, ó. Mais ou menos por aqui. Certo? Então vai calcular pela área do cara. Então, calculando a área, a gente vai ter isso aqui, ó. Oh, travou o negócio. Então, você vai calcular pela área do nosso amiguinho aqui, ó. Certo? Pela área do nosso amiguinho. Então, essa área que a gente, dessa figura aqui, certo? É base vezes altura. Ok? É base vezes altura. É um retângulo. Ou seja, a base é quanto? Ele vai de 5 para 105. Ou seja, 100 vezes a altura, que é 100. Pronto, né? Porque ele vai de até 100. Ou seja, a área ela é igual a 10.000. Ou seja, o impulso ele é igual a 10.000 newton por segundo. Ou seja, 10 na quarta newton por segundo. Tá aí. Questão resolvida. Ok, meus queridos? Tá aí. Espero que tenham gostado dos exercícios e que novas ideias surjam, certo? Sempre fazendo exercício com música boa e com qualidade. Ok? Obrigado pela atenção de todos e até mais.